A ceratoconjuntivite infecciosa, também conhecida por Piquem ou doença do olho rosado, pode ser definida como uma inflamação da córnea e conjuntiva, que são ambas estruturas internas que compõem os olhos. A principal característica dessa doença representa o caráter infeccioso dos surtos, causados por bactérias que podem ser transmitidas de animais enfermos para sadios. Esta enfermidade contagiosa ataca ovinos e caprinos de qualquer idade e é causada por Moraxelas, um diplococo aeróbico gram-negativo. Como sinais clínicos dessa enfermidade, podemos citar hiperemia conjuntival, lacrimejamento, blefaroespasmos, fotofobia e, em casos avançados, opacidade e ulceração de córnea, com grandes riscos de perda da visão. A ceratoconjuntivite infecciosa é reconhecida em todo o mundo como uma doença comum que afeta o sistema oftálmico e pequenos ruminantes, como por exemplo os ovinos e os caprinos. Os fatores que predispõem ao aparecimento dos surtos correspondem à introdução de novos animais na propriedade, sem a realização de um período de adaptação ou quarentena, excessiva lotação animal por área de manejo, problemas de ventilação ou instalações pouco arejadas, currais sujos com grande acúmulo de poeira, o que pode acabar exercendo um efeito irritante sobre os olhos dos ruminantes, além de problemas de higiene que favorecem a multiplicação de moscas, o que transmitem as bactérias. Esta doença ela pode ser transmitida pelo contato direto entre animais doentes e sadios, por moscas e outros insetos que atuam como vetores da doença, como por exemplo quando um inseto entra em contato com secreções oculares e transmite as bactérias de um animal para o outro. Como sinais clínicos dessa enfermidade, podemos citar hiperemia conjuntival, lacrimejamento, O tratamento dos casos clínicos deve começar imediatamente, após ter sido diagnosticada a doença, como forma de impedir que sua evolução leve a lesões irreparáveis na córnea. Vários antibióticos podem ser usados, devendo sempre estar atento para caso de resistência. A prevenção e controle dessa doença tem sido realizada através de práticas de manejo, quando se quer diminuir o máximo possível a ação dos vetores, moscas e quantidade de poeira. A redução dos casos clínicos de CCI em um rebanho está associada às medidas preventivas fundamentadas em práticas que visem controlar os elementos que podem funcionar como fomites ou agentes disseminadores e ou estressantes, e envolvem a limpeza diária das instalações por varredura e ou raspagem, desinfecção completa das mesmas a cada 7 dias após limpeza prévia, preferencialmente com lança-chamas ou vassoura de fogo. Isolamento dos animais apresentando quadros clínicos, controle da população de moscas e insetos, principalmente por meio de limpeza e manejo adequado dos dejetos dos animais. Redução da exposição e irritantes mecânicos, que é a poeira. Manejo do pastejo para manter o relvado em alturas mais adequadas. Manejo do rebanho, baseado nos princípios de bem-estar e a quarentena de animais recém-adquiridos, por no mínimo 15 dias. A linfadenite caseosa é uma doença infectocontagiosa de caráter crônico que afeta principalmente ovinos e caprinos e é causada pelo agente bacteriano Corynebacterium pseudotuberculosis. Este gênero de bactéria é constituído por bactérias gram-positivas, cocos-bacilos pequenos ou polimórficos, anaeróbicos facultativos, não esporulados e imóveis. Com a grande incidência dessa doença e a expansão do agronegócio da caprinocultura e ovinocultura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, PNSCO, com o objetivo de controlar e erradicar as doenças dessas espécies por meio de ações sanitárias e de vigilância epidemiológicas, como cadastro sanitário de estabelecimentos, controle de trânsito dos animais e certificação voluntária das propriedades. Esta doença está presente em todo o mundo e possui impacto econômico alto em ovinos e caprinos, desencadeando perda de peso e condenação da carcaça em casos de abscessos internos. Os sintomas
podem se manifestar no animal de duas formas, superficial e visceral. Porém, a doença pode assumir um caráter inaparente, com a formação de abscessos internos nos pulmões, que podem muitas vezes levar a quadros de pneumonia crônica. Em caprinos, geralmente ocorre somente o aumento dos linfônodos superficialmente. O abscesso contém o material verde claro e depois transforma-se em massa calcificada. Pode ocorrer na base da orelha, atrás da faringe, no úmbere, entre os músculos das pernas, na virilha ou região inguinal, na escápula ou na paleta e mais frequentemente na mandíbula. E em casos de órgãos internos nos pulmões. Em geral, os nódulos cutâneos podem se apresentar em forma de cadeia ou de lesão isolada. No caso de abscessos viscerais em ovinos, pode-se constatar a perda de peso crônica, desencadear a doença da ovelha magra, pode ocorrer a infertilidade, a diminuição de produção de leite, o nascimento de menor número de crias, baixo desenvolvimento e menor produção de lã, a mastite e, além de os micro-organismos poderem alcançar o sistema nervoso central, a glândula mamária e resultar nos sintomas neurológicos. Isso tudo pode ter um período de incubação para a aparição dos abscessos, pode variar entre 25 a 147 dias. Bom, vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico da doença é baseado na sintomatologia clínica, como presença de abscessos externos e a detecção do C. pseudotuberculoses no material purulento através da punção dos linfônodos, sendo importante a diferenciação de patógenos oportunistas que podem vir causar abscessos, como, por exemplo, Acinetobacterium pyogenes e Pasteurella multocida. Essas podem ser realizadas por meio de isolamento do agente ou PCR, que amplifica sequências específicas do ácido nucleico, a partir de amostras da punção dos linfônodos, bem como amostras de órgãos com presença de lesões caseosas, linfônodos, pulmão, fígado. O Laboratório de Bacteriologia Geral do Instituto Biológico realiza o diagnóstico da linfadenite caseosa por isolamento e identificação bioquímica, além de contar com a PCR para confirmação do agente C. pseudotuberculoses. Bom, agora eu vou falar sobre a profilaxia e o controle. Bom, não existe ainda um tratamento eficaz para a cura da linfadenite caseosa, porém, a profilaxia e o controle têm papel importante na disseminação da doença no rebanho. E dessa forma, algumas medidas são necessárias e eficazes, como isolar os animais doentes, os que apresentam lesão supurada e remover os abscessos. Descartar os animais positivos do rebanho, já que não tem fonte de infecção, né? E incinerar todo o material caseoso, pois o contato desse material no ambiente pode permanecer como fonte de infecção para o restante do rebanho. E também desinfectar as instalações com vassoura de fogo, impedir que as fêmeas positivas amamentem seus filhotes, porque há risco de transmissão também pelo leite. Esse foi o trabalho apresentado pelo Grupo 1. Muito obrigada pela atenção.